quando vieram me pedir para falar sobre os mitos, eu me senti muito abalado, porque me apanharam em contrapé. E na minha vida, andei nas nuvens, muito confusos à procura de compreender e esclarecer-me sobre tabus, ditados, mitos, provérbios e também entender quais são as suas cores, as diferenças. Na verdade, o distanciamento entre esses elementos é fictício. Acredito eu que são da mesma raiz ou família e o seu comportamento é similar. Quando o chinês diz é tarde pensar em cavar o poço, procurei saber se era ditado, se era tabu, se era mito. Mas educação é, para cavar o poço, primeiro planificar e começar a pegar nas enxadas, baixo, cavar o poço. Só depois do poço ficar pronto, pode sentir a sede à vontade. Mas se começar a sentir a sede, para depois pensar em cavar o poço, é o problema. Porque poderás perder de beber aquela água, porque não vais conseguir primeiro cavar, ou então vais morrer cavando. Então, me perguntei, mas o mito é o que é? E em outros momentos eu andei com um cidadão norte-americano que, numa certa noite, em conversas risadas à volta de uma mesinha com copos de água cheios de humor, ele contou uma história, um acontecimento em que a personagem principal era o leão. E quando ele pronunciou a palavra leão, vi ele a bater a mesa, os dedos. Me interessei saber por que estás a bater a mesa. E ele disse, lá na nossa terra, quando se conta uma história e pronuncia os nomes desses bichos perigosos, leão, pato, cobra, especialmente à noite, bate-se a mesa, ou bate-se no chão, se estivermos sentados no chão. Isso para evitar que esses bichos te perturbem à noite, em sonhos, ou então será tabu? Será mito? Não compreendi. Mas é assim como acontece na terra dele. Não pode falar, pronunciar nomes dos bichos perigosos à noite. Senão, você vai sonhar. Então, o mito. Quando espoliei os antigos papéis do meu arquivo, a esperar de velhice, achei a palavra mito enterrada na poeira da antiguidade dos meus folhetos e a sacudi. Contemplei com nitidez, afinal, era um termo que vem do grego
mitos, que é o caráter simbólico imagético, ou seja, uma não realidade independente, mas que evolui com as condições históricas e éticas relacionadas a uma dada cultura, que procura explicar e demonstrar por meio de atos e ações. Mito ou mitos é uma narrativa fantástica que possui o objetivo de explicar a origem de tudo aquilo que existe, considerado importante para um determinado povo. A reunião dessas narrativas forma um conjunto de esclarecimentos sobre o mundo chamado mitologia. Ao não é que mesquinho, não pode rir ou zombar um deficiente. Um dia poderá ter deficiência também na sua família, e outras deficiências são adquiridas depois do nascimento, que você também nasceu, pode adquirir também amanhã. Isso é muito mais para respeitar os deficientes, os mais velhos. Nós, naquela altura, quando éramos de vossa idade, cruzando-nos com uma velha carregada, trouxe um velho, era preciso apoiar, mesmo no sentido contrário, eu tenho que voltar a acompanhar a ele, pelo menos daqui até ali no cruzamento da estrada. Depois, isso era lindo. Ao napite, o licumbi, e na pudila giu. Não torne a passar no local dos teus ritos de iniciação. Serás esfregado pela cinza dos teus ritos. Isto era também muito lindo, porque nós crescemos, os nossos pais nos batem, os nossos pais nos trazem. Eu costumo falar em certo momento que os conselhos do pai também acompanham a idade do filho. O filho, quando é muito pequenino, pega lá, mas quando começa, ele não faça isso, não faça isso, não faça. Quando chega esse, ele não pode fazer isso. Depois chega o momento em que é preciso sentar com ele. São fases de crescimento. Também o conselho do pai acompanha o crescimento da criança. Não é da mesma maneira que hoje posso gritar para o meu filho, que tem 15 anos, gritar-lhe da mesma forma como quando era com 5 anos. É diferente. O meu pai, por exemplo, prometeu não me bater quando eu tinha 14 anos. Ele tinha fugido da escola. Então, quando me viu, obrigou-me a voltar à escola. Pegou na bicicleta, me carregou e pelo caminho disse: Marcos, você agora é grande, você é o meu pai, eu não posso te bater mais. A partir de agora, é bom você respeitar a escola, respeitar os mais velhos, você que faça as coisas boas. Eu não posso, você já é meu povo, você é grande. E juro a todos vocês que a partir daquele dia, o meu pai nunca mais lançou porrada para mim. Nunca me bateu. Abstinência carnal ou castidade, por exemplo, que se assiste depois do parto, que leva um ano, nessa altura, um ano ou um pouco mais. Mulher amamentando era um tabu que tendia
aos cuidados de bebê, mas a abstinência sexual durante 1 ano ou mais era muito, mas era necessário cumprir. Só que durante esse tempo, se o casal não conseguir, a criança, por mamar depois das relações sexuais, estamos juntos aqui, a criança definhava, anêmica e morria. Muitas crianças foram perdidas nessa situação. Mas é uma situação muito simples e eu não sou da saúde, tenho medo. Mas como pai, eu fui descobrir o segredo e um médico me falou. Mas esse médico morreu, se vocês procurarem onde apanhar. Os uivos de hienas, o regungar de raposas e o chiliar de corujas, à volta ou nas proximidades das povoações, à noite ou em plena luz do dia, criam um ambiente desagradável nas pessoas. É um tabu, um mito, que esses animais trazem influências. E até hoje, nas aldeias, essas horas, ouvir um grito de raposa, de hiena, é um problema. E às vezes acontece.